Bom, então agora vamos para uma questão um pouquinho mais densa, que é da parte de eletrodinâmica. Vamos ler a questão. A figura mostra a bateria de um computador portátil, a qual necessita de uma corrente elétrica de 2 amperes para funcionar corretamente. Então, eu já circulei ali, 2 amperes é um dado que a bateria nos fornece, que a questão nos fornece, eu já deixei ela aqui, tá? Sinalizada. Aí tem a fotinho da bateria. Quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo, então, qual que é o tempo máximo, que é a informação que nós estamos procurando, em minutos, que esse notebook pode ser usado antes que ele descarregue completamente. Então, qual que é esse tempo para que ele consiga utilizar aí essa corrente, essa carga elétrica que está armazenada dentro da bateria? Então, vamos lá. Quais são as informações, tá? De onde é que eu tirei as informações? Vocês estão vendo aqui, ó, que tem uns dados aqui no cantinho. Eu tirei eles aqui pro lado porque tá meio difícil de enxergar, tá? A resolução da questão não tava muito boa. Então, nós temos ali a primeira informação aqui, tá? Aqui tem 11,1 volts, então coloquei aqui. Aí do ladinho tem 4.400 miliamperes, que eu coloquei aqui. E do lado tem 48,84 watts por hora, tá? Então, basicamente, ele tem algumas informações. As mais importantes, nesse caso aqui, eu tenho V de volt, é o quê? Informação de diferença de potencial. Ampere ou miliampere é corrente. Hora é tempo. O que a gente conhece que é corrente vezes tempo? Vamos lá para a equação da corrente. Corrente é igual a Q sobre T. Ou seja, se eu mexer com esse T para cá, nós ficamos que a carga, que é dada em Coulomb, é igual a corrente, que é dada em ampere, vezes o tempo, que é dado em hora. Então, aqui eu tenho que ampere vezes hora vai dar a mesma coisa que carga. Então, isso aqui é carga, tá? É carga. Só lembrem que a gente tem esse milli aqui, ó, que esse milli precisa sumir. Esse milli, ou a gente usa o 10 na 3, 10 na menos 3, ou a gente usa a divisão por 1000, tá? Eu prefiro dividir por 1000, andar com a vírgula. Bom, tanto faz, tem que fazer o que vocês se sentem mais confortáveis, tá? Então, vamos primeiro transformar esse Q em ampere hora, tá? Então, pra gente ficar com a informação correta. Então, nós temos que o nosso Q vai ser igual a 4.400 dividido aí por 1000. Se eu divido por 1000, eu me livro do Mzinho que tem ali. Que esse Mzinho é a mesma coisa que dividir por 1000 ou multiplicar por 10 na menos 3. Então, esse zero corta com de baixo, esse outro zero corta com de baixo, e esse zero vem aqui, ó, acrescenta uma vírgula. Então, o nosso Q fica como sendo 4,4 ampere por hora, tá? E nós queremos o tempo. A corrente nós já temos, tá? Então, nós vamos usar essa mesma equaçãozinha aqui. Nós vamos, para calcular, nós vamos usar essa mesma equaçãozinha aqui. Eu tenho corrente, porque eu sei que a corrente são 2 amperes, já tá aqui. Então, essa equação, ela vai ser usada assim, ó. Eu vou passar o T para lá e o I para cá, tá? Então, a gente vai ter o tempo que a gente quer descobrir vai ser igual ao Q dividido pela corrente, tá? Então, essa vai ser a equação que nós vamos conseguir utilizar. É a própria equação da corrente elétrica, a gente só tá mexendo com ela. Ó, se eu passar o T para lá, o T vai ficar multiplicando o I, correto? Igual ele ficou aqui, ó. Então, se o T tá multiplicando o I tá participando de uma multiplicação, ele vai passar pro outro lado dividindo, tá? Então, T é igual a Q sobre I. O que nós já descobrimos agora, que é 4,4 ampere hora. Ampere hora. E o I é 2. Ficaria muito fácil, então, aqui eu colocar como 2 amperes, tá? Corto esse A com esse A, divido 4,4 por 2, nós vamos ter
2,2 horas. Só que isso a gente precisa passar para minutos, tá? E para minutos, nós vamos ter que fazer lá uma relaçãozinha, né, de regrinha de 3 ou só multiplicar por 60, caso vocês consigam já lembrar qual que é a multiplicação que tem para fazer. Um macete aqui para transformar hora em minuto é que eu posso pegar essas coisas isoladas. Então, eu tenho 2 horas e eu tenho 0,2 horas. Esse 0,2 horas, eu venho aqui e multiplico esse 0,2 aqui por 6. 2 vezes 6 vai dar 12. Tá? Então, 2 vezes 6 dá 12, isso significa que esse 0,2 é a mesma coisa que 12 minutos. Beleza, então nós temos 2 horas e 12 minutos. Agora, a gente tem que converter essas 2 horas aqui, ó. Essas 2 horas, como a gente faz para converter para minuto? Eu vou lá e vou multiplicar por 60. Eu sei que 1 hora tem 60 minutos. Se eu tenho 2 horas, eu tenho 120 minutos. Então, a gente tem aqui 120 minutos. 120 minutos mais 12 minutos é a mesma coisa que 132 minutos, tá? E aí, fechou. Nosso tempo está em minutos, como a questão pediu. Nós encontramos, ou seja, é a letra C, 132 minutos. Ficou com dúvida? Essa questão envolvia bastante interpretação de unidade de medida. Então, lembrem o que eu falei, tem que conhecer a unidade de medida das propriedades da eletrodinâmica, não dá para deixar passar, tá? Então, prestem bastante atenção, revisem a questão, revisem o cálculo, tentem fazer sozinhos para ver se vocês entenderam o raciocínio. Qualquer dúvida, deixa aqui na área do aluno. Vamos para a próxima.